graças e paz, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre satanismo nas escolas. É um tema que já tem me incomodado faz tempo e hoje acho que é o momento da gente expandir esse assunto e trazer à tona esse tema que está ali, está presente, mas ao mesmo tempo parece que ele está ausente, porque não se falam disso, né? Eu não vejo pessoas alertando isso. Eu sou pai e eu tenho o dever de sinalizar isso para você, que também é pai, que é mãe, e como é que nós podemos abençoar os nossos filhos, como é que nós podemos proteger os nossos filhos dessa influência nas escolas. Isso é uma tentativa de satanizar as nossas crianças, de demonizar sistemas de ensino, né? Então, por mais estranho que isso seja, isso está acontecendo veementemente no nosso país e no mundo. Se você observar bem, a festa de Halloween, né, antes não era tão presente, tão forte no Brasil. Hoje, o Halloween é extremamente presente. Algumas escolas já têm quase que um calendário escolar onde já tem a celebração do Halloween, né, do Dia das Bruxas. Então, cada vez mais isso está presente em nosso meio e agora está chegando a um patamar assim que ultrapassa as ações do tolerável, do que a gente pode consentir ou não. Então presta atenção nesse vídeo, espero que Deus me ilumine, me capacite, eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua vida, para alertar a sua vida. Quero iniciar aqui com um texto de Mateus capítulo 18, versos de 1 a 7. Naquela hora, chegaram a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então os discípulos estavam perguntando para Jesus, né? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, significava que as crianças estavam perto de Jesus, né? Gostavam de estar perto, estava ali por perto, foi fácil de achar uma criança. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que não vos converter, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então Jesus coloca a criança como uma referência. Quem for pequeno como ela, quem for humilde como ela, quem tiver uma conversão genuína e verdadeira como ela. Então esses valores de criança são valores puros, que depois, quando a gente vai crescendo, muitos desses valores vão se corrompendo, vai entrando no nosso meio inveja, vai entrando cobiça, vai entrando orgulho, vai entrando avareza, vai entrando soberba, né? Vai entrando outras coisas, né? E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim recebe. Então qualquer que receber alguém que é humilde, alguém que é puro, que tem a coração de uma criança, recebe a Deus, né? Por isso que a Bíblia diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Então quem recebe alguém humilde, na qualidade realmente de uma criança de Deus, de um vaso de honra de Deus, está recebendo a Deus também, né? Honrar a quem merece honra. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, aí vem um alerta, qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, que creia em mim, melhor lhe fora ele pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas há do homem por quem o tropeço vier. Então Jesus ele dá aqui um alerta, né? Olha, ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçarem, ai daquele que fizer um desses pequeninos errarem o caminho. Então existe uma responsabilidade. Essas pessoas que estão brincando com Deus, que estão tentando manipular as vidas, inclusive agora defraudando a pureza das nossas crianças, essas pessoas vão pagar caro diante de Deus, vão pagar muito caro diante de Deus. Estão tripudiando, estão mexendo com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, estão mexendo com aquilo que Deus tem de mais precioso, que são os pequenos de coração, que são os puros, que são as nossas crianças, né? E se você acha que isso não existe, existe uma cultura de medo nas crianças. Eu tenho recebido relatos de pais de vários locais do Brasil falando sobre isso, que as crianças estão ficando com medo, começam a ter medo do escuro, crianças começam a ter medo de fantasma. E puxa, mas Daniel, eu nunca falei de fantasma com meu filho, nunca falei de escuro, de demônio, eu estou deixando ele ser criança, ele é criança, tem 5 anos, né? Deixa ele ser criança, né? Falam só coisas boas para ele aproveitar esse momento da sua vida infantil, dessa fase tão maravilhosa que é ser criança, né? E aí estão ficando com medo. Então como é que começa isso? Vou pegar um exemplo. Há um tempo atrás, isso aqui já é mais antigo,
tinha uma cartilha que estava sendo adotada por algumas escolas. Essa cartilha chama-se A Primeira Lição. Vou mostrar para vocês a capa dessa cartilha. A primeira lição. Tá? E no início da cartilha, vou mostrar depois a imagem aqui em seguida para vocês, vai mostrar um leãozinho, o Léo. Interessante que aparece um leão e esse leão tem uma coroa. Lembrando, Satanás é como o leão. Ele não é o leão, mas ele se assemelha ao leão. O leão é um símbolo de poder, né? Então ele é como o leão. E mostra o leãozinho ensinando a criança. E a criança vai criar uma identidade com aquele personagem. A criança, ela cria um vínculo com aquele personagem com o desenho. Né? Então o leão vira um amiguinho dela, o leão está ensinando ela, o leãozinho está me ensinando as coisas. E ele começa a ensinar coisas legais, ensina sobre os átomos, ensina sobre as moléculas, ensina sobre as cores, está falando das notas musicais, está ensinando. Num dado momento, o leão ganhou a confiança da criança, né? E ele começa a mudar a sua oratória, ele começa a dizer para a criança, olha, sabe, ele foi o caminho, a verdade e a vida dele. Você vai escolher o seu caminho, vai descobrir a sua verdade, porque você é um ser livre para pensar, né? Declaradamente, ele está fazendo uma antítese aqui, contrária ao valor de Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. E agora o leãozinho está dizendo que ele fez a escolha dele e que você vai fazer a sua, que você não deve espelhar ele, né? Olha só, vou mostrar em seguida para vocês essas imagens. Então teve a primeira lição. Isso aí já é antigo, viu? Isso não é algo recente, não. Ó, é antigo. Quando a gente vê a questão dos Pokémons, lembra da época do Pokémon? Muitas crianças foram parar, no Japão, crianças foram parar em hospitais, né? Como se fosse uma convulsão mental, porque a troca de cores era tão rápida na TV que trouxe uma convulsão mental. 700 crianças no Japão foram parar no hospital por causa do raio do Pokémon. E muitas pessoas, muitas mães dizem, poxa, mas o que é o Pokémon? Eles só estimulam a rinha, a briga. O tempo todo eles estão brigando. Não existe colaboração entre eles, não existe amizade. E se sempre briga, né? Briga, né? Poder e briga. E aquilo ali começou a agregar. Faz tempo já, né? E hoje essas coisas começam a ganhar outras formas. O ataque nas crianças sempre existiu, né? Sempre existiu, porque a criança de hoje é o adulto do amanhã, é a geração do amanhã. Então, quanto mais do diabo conseguir deformar as gerações, e olha o mundo como é que está cada vez pior, né? Hoje os nossos jovens ficam, reparou que o jovem faz um namoro, não tem mais um noivado, não pensa mais em casa, o jovem está ficando. Foi lançada a mensagem subliminar para você lá na época do Mickey, lembra? O Mickey namorava com a Minnie. O Mickey não tinha um relacionamento com a Minnie, tipo, vou ficar noivo da Minnie. O Mickey está enrolando aquela ratinha há mais de 50 anos, está bobinando, não tinha nenhuma aliança de prata que simbolizava ali compromisso, não fala que vai ficar noivo. Não, o Pato Donald fica com a Margarida. Em momento algum ele diz que vai casar com a Margarida, que ele vai formar família, que os sobrinhos do Pato Donald, que ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, né, que moram com o tio, que fica com a Margarida. Quer dizer, são valores deformados que sutilmente começaram a entrar na nossa sociedade. Hoje os nossos jovens ficam, hoje os nossos jovens só querem briga, né? A gente escuta falar dos pit boys, né? Até pessoas que têm tudo, pessoas que nasceram num berço de ouro, têm tudo e de repente optam pela bandidagem. Sabe quantas informações subliminares não estão entrando nas nossas famílias mediante influências externas aí? E por isso eu quero sinalizar para você como a gente se protege disso, né? Repararam os super-heróis? Super-heróis, o super não tem família, o super-homem não tem família, o Homem-Aranha não tem família, o Homem de Ferro não tem família, o Hulk não tem família, Batman e Robin, bom, esses dois são suspeitos, né? O Morcegão não tem família. Então, para ser super, para ser herói, é contra a família, e família foi algo que Deus estabeleceu. Deus instituiu a família, né? Então são valores que começam a desagregar, valores que vão corrompendo, né? Existe também, eu recebi um livro
de uma educadora, e ela falou, olha, foi assim um coquetel com muito glamour, com muita pompa, para o lançamento de um livro didático para crianças. E esse livro fala uma série de coisas, mas ele também explica sobre palíndromos. Sabe o que são palíndromos? São palavras que você lê de trás para frente, de frente para trás, né, que tem o mesmo sentido, nem ovo. Ovo é um palíndromo, você escreve ovo de frente para trás, de trás para frente é ovo. Frases também, assaram a massa. Então, assaram a massa, se você fizer o contrário, é assaram a massa também. É palíndromos. E com tantos exemplos de palíndromos para mostrar, eles inseriram nesse livro um palíndromo que, na verdade, é um quadrado mágico. São palavras utilizadas dentro de um ritual de alta magia, que fazem parte do Círculo de Salomão, que são segredos que estão no livro dos Grimórios, na clavícula maior de Salomão, né? Então são segredos da alta, mas claro que ele isoladamente ele não tem poder, né? É como você ter só a chave do carro e você não tem o carro, ou você ter a chave e ter o carro e não tem gasolina. Então você precisa de uma série de componentes para que o ritual funcione, né? Então, mas é uma peça importante do ritual. E por que, com tantos exemplos, colocar exatamente são 5 palavras mágicas ali, e nós citamos isso, né, no livro Filho do Fogo, inclusive não incentivamos nem a tentar pronunciar, é uma pronúncia mais difícil. Vou mostrar para vocês a página desse livro didático que fala dos palíndromos e mostra, né, ali, perdoe os rabiscos, né, mas era o livro do professor, então já estava rabiscado. Vou mostrar para vocês em seguida. Esses são os palíndromos, né? Então, a outra coisa que tem entrado em nosso meio, tem entrado em escolas públicas como leitura obrigatória. Veja bem, leitura obrigatória. Então, nada contra aqui, diretamente, o autor desse livro. Ele tem que ser sábio, né, nas coisas. Então, nós vivemos um país que tem liberdade de expressão, né? Mas quando se você tem liberdade, eu escrevi um livro, eu posso escrever uma pobrinha no livro. Está na livraria, compra quem quer. Agora, se eu escrever uma pobrinha num livro e obrigar você a comprar esse livro, te enfiar a goela abaixo, aquela coisa contaminada, isso daí fere o nosso direito de escolha, né? Saímos da esfera de liberdade de expressão. Tem um livro chamado A Máquina de Brincar, cujo autor é Paulo Bittencourt. Esse livro está sendo obrigatório a leitura dele em escolas públicas de vários estados do Brasil. E é um livro de poemas. E existem poemas para ler no claro e poemas para ler no escuro. E esses poemas que leem no escuro é preconizado, é orientado que seja lido em sala de aula, fechem as cortinas, né, apaguem as luzes, leiam no escuro, né, só com lanterna, assim, né, no escuro. E esses poemas enaltecem o diabo. Tem um que diz algo mais ou menos assim: ó diabo, meu amigo, vem brincar comigo, né? Então chama o diabo de amigo e chama ele para brincar com a criança, né? As histórias de terror você escreve com muito amor. Então são poesias que enaltecem ao diabo e que são lidas no escuro, obrigatório em escolas públicas, né? Dá uma olhada nesse livro, A Máquina de Brincar. E nesse livro ele também diz o seguinte, também fala de Deus. Também fala de Deus no livro. Mas só que Deus é fraco. Mostra um Deus fraco, um Deus que é como se fosse uma criança, como se fosse um menino. Ele tem medo de descer do céu, um Deus covarde. Então coloca o diabo é meu amigo, ele vem brincar comigo, ele é o cara, mas Deus é fraco. Deus é covarde, Deus é medroso. Coloca Deus fraco e coloca o diabo no outro peso, né? A Máquina de Brincar. Vou mostrar para vocês a capa desse livro também. Pois é, então, diante dessas coisas, é estarrecedor, né? Estão obrigando as nossas crianças a fazer uma coisa dessa, né? Existe também uma outra questão aqui, um ABC, chama-se ABC doido. Lembra das nossas cartilhas, quando nós estávamos aprendendo a ser alfabetizados? E lembrando, a gente é alfabetizado com 5 anos de idade. 5 anos, a criança está assim,
pura, né? Tá completa, é completamente criança, é quase um bebê, 5 anos de idade, começa a nossa alfabetização. Lembra ali? Eu lembro da cartilha da minha época do Caminho Suave, né? Então era A de abelha, né? B de bola, aquela coisa toda. E agora tem uma nova cartilha chamada ABC Doido, que também está sendo obrigatória para compra em escolas públicas, né? Para ser adquirida nas escolas públicas. Faz parte do material didático. Quantos milhões estão sendo investidos nisso somente para defraudar os valores de Deus? Nós estamos num país que a sua maioria, tá? Não estou nem falando evangélico, mas a sua maioria é cristão. Né? Entre católicos e evangélicos, nós temos uma maioria que se professa cristão. Né? 80% da nossa população, se não for mais, se declara cristão. Né? Então, como é que hoje nós vamos impor uma cultura do diabo, uma cultura de demônio nas nossas escolas? Não tem outra coisa para ensinar para a criança? Né? E essa cartilha chamada ABC Doido, ela muda valores. Então o T, que sempre foi T de tatu, né? Não era isso? O T de tatu agora virou T de tridente. E ainda faz questão de agregar nisso uma observação. Olha, não é uma cruz, é um T. Não é uma cruz, é um T. E esse T é de tridente, fazendo uma alusão ao demônio, fazendo uma alusão ao diabo. Daqui a pouco vai ter a cartilha do demônio. A de Asmodeu, B de Belzebu, S de Satã, D de diabo. Quer dizer, para que isso? Né? Estão cultuando o demônio nas escolas, obrigando as nossas crianças a aceitar isso daí. E não para por aí não, tem coisas mais estarrecedoras. A prefeitura de Taubaté entrou com foi acionada, né, por alguns pais e alunos, tentaram pleitear perante a prefeitura de Taubaté que tirasse, né, da sua grade de livros dos alunos que estavam usando a escola pública, alguns 4 livros, conteúdo de 4 livros. Esses 4 pediram que fosse tirado porque estavam demais. Tem um livro chamado Os Terríveis Romanos. Nesse livro, eles incentivam o seguinte: as crianças podem ser videntes. As crianças podem ser videntes. E a criança ser vidente, ela tem que observar, ela tem que saber interpretar as vísceras de um animal estripado. E ainda o livro ainda diz: olha, pode ser que a sua mãe não goste disso. Então você faz o seguinte: você vai num criador ou compra um coelho é animal limpinho, animal manso, você mata o coelho, incentiva a criança a matar um coelho para extrair as suas vísceras, né, e fazer a interpretação de leitura do futuro mediante as vísceras do animal morto. Sabe? E se não tiver um criador? A criança vai fazer o quê? Vai matar o cachorro do vizinho? Vai matar o seu gato? O que está acontecendo? De onde essas pessoas estão com a cabeça? E a prefeitura, pasmem, recusou o pedido de tirar os livros. Eles continuam em vigor na escola. A única explicação que deram foi: bom, se o aluno não quiser, se o pai se sentir ofendido, a escola pode dar um outro trabalho alternativo para substituir, né, o estudo proposto em sala de aula, mas não tirou. Repare como tem uma influência. Existe também, né, livros que incentivam as crianças a fazer. Existem kit de bruxo, está sendo distribuído em escolas. Kit com caldeirão, kit com saco, com caveira, incentivando as pessoas a fazerem poções, crianças fazerem poções mágicas em sala de aula. Que você tem que fazer uma canção para você cantar bem, uma poção para você cantar bem. Você tem que tirar a pena de um pássaro preto enquanto ele estiver cantando, pássaro vivo. Gente, acho que a Associação Protetora dos Animais precisa ter ciência disso. Eu não sou o único a tocar essa trombeta, tem outros que estão falando sobre isso também. Sabe, onde está o IBAMA? Cadê a Associação Protetora dos Animais para intervir nessa situação? Quer ver mais uma coisa? Existe aqui um site, eu peço que você dê uma olhada nesse site, e é um site que é oficializado pelo Ministério da Cultura, da Educação é oficializado pelo MEC. Ele tem um aval do MEC, esse site. E tem inclusive o livro do professor. Eu peço que você dê uma olhada no livro do professor nesse site e nas matérias e propostas para ser feitas em sala de aula. Então existe o aval do MEC para isso e muitas escolas públicas têm abraçado os valores contidos nesse site. O site chama-se BU,
Bu, Histórias de Medo e Coragem, Bu, Histórias de Medo e Coragem, tudo junto, .com.br. Bu, Histórias de Medo, Histórias de Medo e Coragem.com.br. Dá uma olhada nesse site, dá uma navegada nisso, vai ver que coisa absurda ali. E estão enfiando isso para as nossas crianças, estão brincando isso. Tem kit ali com crânio, com sapos. As nossas crianças passam 5 horas por dia numa escola com tanta coisa para aprender, com tanta coisa legal para você aprender, para história, matemática, geografia. Estão aprendendo bruxaria, estão aprendendo feitiçaria, está havendo uma cultura do diabo, estão lendo poema para o diabo, sabe? Estão lendo poemas ali que colocam Deus como fraco, sabe? Nós como cristãos, nós temos o dever de sinalizar a nossa indignação perante as escolas. Então você é pai, você é mãe, você tem o dever como cidadão de chegar lá na escola, eu não concordo com isso. Eu não aceito isso daqui para o meu filho. E você tem o dever de orientar o seu filho que não precisa participar disso. Ele não pode, as leis nos protegem, claro que você vai ter que brigar um pouco, mas se isso acontecer com meu filho, eu não vou deixar. Então é importante esclarecimento em casa, converse com seus filhos, explique o que aquilo ali, fala, olha, isso daqui é errado, isso aqui é gente do mal que está fazendo isso, são pessoas mal intencionadas, sabe, querem macular a sua pureza, querem contaminar os nossos valores, sabe, então explica, a melhor coisa é uma conversa aberta, Uma criança de 5 anos, ela já entende coisa pra caramba, viu? Se você souber conversar com ela, ter essa intimidade com o filho, é legal, então esclarece pro seu filho, ora por ele, intercede pelo seu filho, se Deus dirigir, unge o seu filho antes dele ir para a escola, não precisa ser uma coisa ritualística todo dia, mas quando Deus dirigir, olha, vou ungir, Deus abençoe essa mente, purifica essa mente, coloca filtros espirituais nos olhos, nos ouvidos dele, que ele retenha só o que é bom, que ele não seja influenciado e observa as ações. Fica atento, você como pai, como mãe, observa o que seu filho está, ou veja o que seu filho está vendo, Eu sei que hoje as crianças têm tudo, tem WhatsApp, tem Facebook, tem acesso a iPad, a tablet, Mas é importante você ter sempre esse canal aberto. Na minha casa, não existem portas fechadas. Não existe nenhuma porta da minha casa tem fechador, a gente não tranca. Então uma regra que nós temos em casa aqui é tudo porta aberta. Nós somos uma família, então não tem barreira entre nós, Não pode ter barreira entre a gente. Meu filho não tem senha em nada. Não tem senha no celular, não tem senha no tablet lá, que a gente ganhou um tablet. Não tem senha, Então eu posso olhar o que ele está vendo. E como pai, você tem esse dever de acompanhar o que o seu filho está vendo, de orientar o que deve ser feito, mantenha esse canal aberto, mas em amor, Porque Deus ele também disciplina quem ama, então é por amor, Então olha o que seu filho está vendo, não larga no quarto, porque às vezes hoje em dia o celular, o tablet, o iPad virou a babá eletrônica, Ele joga o dia inteiro, está dando sossego, não faça isso não, nada vai substituir o pai, nada vai substituir a mãe, sabe? Dá uma volta com seu filho, vai dar uma volta de bicicleta, faz uma pipa com ele, assiste um filme juntos, conversa, procura saber o que ele está pensando, isso é muito importante para fortalecer os laços, Não pode ser substituído isso por um jogo. Meu filho joga videogame também, como todas as crianças de hoje, mas eu estabeleço um patamar, você vai jogar 1 hora por dia, 1 hora por dia você joga, Então estabeleça um teto, depois vamos conviver, vamos nos relacionar, isso é muito importante, vamos brincar, E esse relacionamento é importante porque você sabe o que ele está pensando e você começa a perceber, inclusive, os medos que ele tem, os receios. Eu vejo pessoas que têm medo. Olha, meu filho agora está com medo do escuro, mas está com medo do escuro por quê? O que está acontecendo? O que te falaram? O que estão te ensinando? Procura saber o que a escola está ensinando. Acompanhe a lição do seu filho. Sabe, não deixa assim, a escola que se vira. É responsabilidade nossa, viu? Dá uma olhada no que ele está aprendendo, dá uma olhada no material didático dos seus filhos. Se vê alguma coisa que você não concorda, vai lá, conversa com a diretora da escola, conversa com a coordenadora, É seu interesse, viu? Vamos cuidar, vamos ficar atento aos nossos filhos, Mateus capítulo 19, verso 13 a 15, diz assim: trouxeram então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os seus discípulos o repreendiam, ou seja, as crianças queriam receber a oração de Jesus. E os discípulos, não incomoda o mestre. E Jesus então porém disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então Jesus abençoa as crianças e disse: dos tais é o reino dos céus. Não deixa que esse reino
seja roubado pelo diabo. Não deixa que esse reino, que essa pureza, que essa alegria que as crianças nossas têm, sejam furtadas por pessoas mal intencionadas, por esses satanistas que têm colocado nas escolas dos nossos filhos essa contaminação. Você tem o antídoto nas suas mãos. Você tem a oração, você tem o jejum, você tem a consagração, mas acima de tudo, você tem a convivência familiar. Não deixa, nada é mais importante que Deus em primeiro lugar, família em segundo, ministério vem depois. Né? Se você inverter essa ordem, você vai ser um derrotado, você não vai ter vitória em nada. Então fica aqui o meu incentivo. Pais, fiquem atentos aos seus filhos. Pais e mães, fortaleçam os laços. Tem um momento de oração familiar. É importante, olha, 5 minutinhos faz toda a diferença. Não precisa ser muita coisa não, mas é importante ter, pelo menos, vamos orar uma vez por dia juntos, né? Tenta, né? Eu nunca fiz, sempre é um momento, né? Eu tenho um culto doméstico todos os dias, né? Mas se você não tem, né, pelo menos 5 minutos antes, vamos nos reunir aqui, vamos orar. Não tem esse negócio de, às vezes eu vejo casas, né? Um pega, faz um prato de comida, vai comer na sala, outro vai comer no quarto, outro está na cozinha, outro chega depois. Gente, o alimento é uma coisa sagrada, as refeições são sagradas, eu acho que é um convívio social também. Procura fazer as refeições juntos, dentro do possível, né? Então, vamos jantar juntos, vamos tomar um café juntos, vamos almoçar juntos. Procura pelo menos fazer uma refeição do dia com a sua família reunida. Isso é muito importante, fortalece os elos. Ora com a sua família, ora com o seu filho, ora com a sua esposa. É importante, conversem, tenha essa linha aberta de diálogo. Isso só vai crescer a sua vida, isso vai fortalecer a sua vida. E isso que eu estou dizendo para você não é utopia, é algo possível, porque se Deus me capacita, se eu tenho conseguido fazer isso, você também consegue. Você tem o Espírito Santo como eu tenho também. Então fica o alerta aí para vocês. Né, fico alerta para dessa situação que está ocorrendo e como nós vamos reverter, fortalecendo as bases familiares. A base familiar fortalecida, nenhuma contaminação do mal vai entrar em nossas casas, viu? Fortaleça, que a sua casa seja uma fortaleza espiritual, com a sua oração, com a sua dedicação e com o amor que você tem a Deus, e reflete esse amor para a sua família também, viu? Cuida deles e Deus vai cuidar de nós. Que Deus te abençoe e te guarde.